ISS, ITBI, IPTU, taxa da coleta de lixo. Certamente você já ouviu falar de algum desses nomes por aí, certo? Mas o que será que cada imposto desse cobra do cidadão? Na segunda temporada do programa Cabe no Bolso, nós vamos falar de impostos e reforma tributária. A ideia é tirar todas as dúvidas. Entender o sistema tributário, seja ele da cidade, do estado ou da União, não é tão simples. E hoje, quando se trata da cobrança de impostos, nem todo mundo entende como que funciona. Por isso e por outros motivos, temos a proposta de reforma tributária sendo discutida aqui no Brasil. E não se engane, esse tema não fica longe das cidades, dos impostos municipais. Por isso, e para te deixar dentro do assunto, eu tenho 3 convidados que vão discutir aqui comigo a reforma tributária, os impostos e esse sistema tão complexo. Aqui na minha frente eu tenho a Emiliana Esperanceta, que é advogada especialista em direito empresarial e em direito tributário. Tudo bem, Emiliana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Pedrita. Ao meu lado eu tenho o Rodrigo Cruz, que é matemático, professor e especialista em MBA. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, Pedrita. E na frente do Rodrigo, a gente tem a Ingrid Magalhães, que é PhD em Economia e professora da PUC Paraná. Olá, boa tarde a todos que acompanham. É um prazer estar aqui no podcast da Câmara Municipal de Curitiba e contribuir com esse debate de finanças públicas. Sejam muito bem-vindos e para começar esse bate-papo, nada melhor do que a gente se familiarizar com os conceitos básicos daqueles impostos que a gente paga quase que diariamente, né? E ver se a população sabe para onde vai o dinheiro que é arrecadado. Vamos lá? Roda o VT. Não, eu acho que na saúde. Você sabe por que paga impostos na cidade? E mais do que isso, para onde vai esse dinheiro? Antes de eu te dar essa resposta, nós fomos às ruas para saber se o curitibano sabe. Pois é, nem todo mundo sabe a importância dos impostos para garantir uma cidade com bom funcionamento. A verdade é que a arrecadação de impostos municipais é o principal meio de permitir que a prefeitura consiga fazer investimentos na cidade, como nos setores de educação, saúde e infraestrutura. E isso não é de hoje. Faz mais de 4.000 anos que a arrecadação existe nas civilizações. É o imposto que sai do seu bolso que permite o atendimento nos postos de saúde, o asfalto na sua rua e vagas nas creches. É o dinheiro de todos que contribui para uma cidade melhor para todos. Educação, saúde, segurança, essa é a intenção, né, do imposto. Isso aí é passar de geração em geração a importância do pagamento do imposto para esses tipos de investimento, né? Emblemático, né? É algo essencial, mas que não dominamos no nosso dia a dia. Por isso a gente vai começar o nosso bate-papo aqui hoje. E eu quero chamar para a mesa de discussão, em primeiro lugar, a Emiliana Esperanceta. Emiliana, o ITBI e o IPTU são 2 exemplos de impostos municipais, mas tem muito mais nessa lista, certo? Poderia explicar para a gente cada um deles e para onde que vai a arrecadação? Ok, então vamos lá. Primeiro de tudo, acho que é importante a gente deixar definido que toda a tributação ela está prevista na nossa Constituição Federal. Talvez uma das coisas que dificulte um pouco para nós esse entendimento, saber o que está acontecendo, é porque realmente a nossa Constituição é muito grande, ela tem previsões muito definidas e todo o sistema constitucional está dentro todo o sistema, tributário está dentro da Constituição Federal. Na Constituição, então, ela define as competências tributárias, que são nada mais é do que quais são os impostos, quais são os tributos que cada ente da federação pode cobrar do seu cidadão. No caso dos municípios, como você falou, você citou 2 exemplos, o ITBI, o IPTU. Além dele, nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, esses são os 3 impostos que os municípios do Brasil podem cobrar da população.
O ISS, como eu falei, é Imposto sobre Serviços, então toda a prestação de serviços, seja de saúde, na área de saúde, a área hoteleira, por exemplo, prestações de serviço de profissionais como, no meu caso, advocacia. Salão de beleza. Salão de beleza, coisas mais simples, né, como essa também. Estacionamentos, né, todos são taxados, todos são sujeitos à cobrança do Imposto sobre Serviços. E a alíquota do Imposto sobre Serviços, ela varia de 2% a 5%, aqui no município de Curitiba. Também é esse o patamar previsto entre o mínimo e o máximo que pode ser cobrado. É uma sugestão, né, legislativa, federal, para que não haja uma concorrência, digamos assim, uma disputa para que os municípios recebam determinados investimentos em detrimento de outros, tá? Além dele, temos o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que incide sobre a propriedade de imóveis, tanto edificados quanto de terrenos, né, sem edificação. Essas alíquotas são bem mais variáveis, elas vão de 0,20% aqui em Curitiba também, até 1,5% do valor venal do imóvel. O valor venal é definido pela prefeitura, né? Então, todo ano é feito um plano, uma verificação, uma planta, onde identificam onde são as áreas que tem os imóveis mais valorizados, as áreas onde a prefeitura tem interesse, o município de crescimento, de maior investimento. Então, a partir dali, você define também as alíquotas desse imposto. O ITBI também é relativo a imóveis, mas na transferência onerosa desses bens. Então, sempre que você vende um imóvel, você está sujeito ao pagamento do ITBI. O vendedor paga o ITBI, esse valor, a alíquota é de 2,4% sobre o valor também venal. Essa aí tem uma discussão um pouquinho grande dentro do Poder Judiciário, mas basicamente é isso. E o que acontece quando você paga esses impostos? Todos os impostos, eles entram nos cofres públicos do município e eles são destinados como várias pessoas responderam ali na enquete, para os serviços básicos que a prefeitura presta. Além disso, para manutenção da própria estrutura municipal, administrativa. Então, o pagamento do funcionário público é feito a partir do recolhimento dos impostos. Investimento em educação, em saúde, que são serviços que são atribuídos também pela Constituição para serem cumpridos pelos municípios brasileiros, né? Além disso, nós temos, como você citou bem no início da nossa conversa, sobre as taxas. Então, por exemplo, taxa de coleta de lixo. As taxas são outro tributo, não são impostos, mas elas têm o que difere um pouquinho. Primeiro, que elas só podem ser cobradas quando existe a efetiva prestação de serviço. Esse serviço possa ser individualizado para a população. Coleta de lixo é um exemplo. Todo ano nós pagamos junto com o IPTU, recolhemos a taxa de coleta de lixo, né? E ela recentemente foi desmembrada, né? Porque ela vinha embutida ali dentro do IPTU e aí depois até a Câmara aprovou, né? Esse desmembramento da taxa do próprio imposto ali, né? Você ter a definição de qual é o valor. Isso, a definição do valor, isso. Isso é muito importante porque a partir dali, esse valor, ele não pode, diferente dos impostos, ser destinado para pagar o funcionário público, para pagar o serviço de creche que a prefeitura presta. Este valor arrecadado, ele é destinado exclusivamente àquela prestação de serviço. Que é a coleta do lixo, né? Exatamente. Tá? Então, ele é um dinheiro, vamos dizer assim, carimbado. Ele não pode ter outra finalidade senão esta. Tá, okay? Como que funciona o sistema tributário hoje no Brasil de uma forma mais simplificada, assim, para a gente poder entender? Qual que é o caminho até chegar no investimento hoje? Então, a partir do momento em que você faz o recolhimento, você tem a arrecadação, né? A prefeitura arrecada esse valor, ou o ente tributante arrecada o valor, coloca esses valores dentro do cofre municipal e vai fazer, por exemplo, essa separação. O que é parte das taxas reverte para aquela finalidade específica de que foi recolhido. Outro exemplo de taxa que a gente tem, por exemplo, é alvará de funcionamento, né? Então, mesma situação, eu vou destinar essa taxa para aquela atividade. E os impostos, a partir do orçamento público, que é debatido aqui
na Câmara dos Vereadores, né, proposto pelo município, pelo prefeito, pela administração. Os vereadores debatem, é aberto também ao público, né? Então, Sim. através de consultas públicas, audiências públicas, nós, cidadãos, podemos participar e também dar a nossa opinião sobre qual é a melhor forma desse dinheiro ser investido dentro do município. Então, a partir dali, você faz a aplicação, então, dessa forma, pagamento de funcionário público. Existe também toda uma legislação, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define quais são os percentuais máximos que cada ente pode utilizar, por exemplo, para pagar a sua folha de salários, para quanto que ele é obrigado a destinar para a educação, limites, né? Para que também... não só os municípios, a gente tem a sorte de ter bons governantes, bons legisladores aqui em Curitiba, e a nossa cidade é uma cidade que tem um serviço funcionando. Tem melhorias? Temos melhorias, mas temos essa sorte de ter pessoas que estão comprometidas com essa legislação e fazem a aplicação dessa forma. Rodrigo, como a gente viu no VT, a população ela não tem muito conhecimento sobre educação financeira e tributária como um todo, né? Eu me incluo nisso, tá, gente? Porque eu não sou uma pessoa que eu sou muito que conheço muita coisa dessa área, não. Fiz jornalismo por um motivo também. Qual é o principal problema aí, na sua visão, que implica nessa alfabetização? Eu acredito que começa porque o imposto parece que assim ele é meio invisível para a população. Não é tangível, todo mundo né? paga, Você não tá ali... mas ninguém dói no bolso. Mas você não sabe para onde vai e como foi visto no VT, muita gente não sabe para que vai nem aonde vai parar isso. Então é difícil de você pagar uma coisa e não conseguir saber para onde ela deve ir e também não saber como cobrar isso, né? Então, como foi dito, a partir do momento que você sabe aonde você foi colocado esse dinheiro e para que ele serve, fica até mais fácil para a população cobrar isso. Trazer isso para dentro da sua vida, do seu cotidiano, e saber que ele faz esse pagamento desse imposto para uma melhoria que ele mesmo vai usufruir. E dentro da escola é muito complicado porque você não tem esse início de vida financeira muito bem fechado até então. Você fala de dinheiro, você fala sobre comprar e vender, mas ainda tem muita criança que olha e diz, se não tem dinheiro, paga com cartão, né, pai? Minha filha fala isso, Então, assim, e a minha filha só tem quase 6 anos, gente. Então, ela fala isso. Eles não têm muita noção desse dinheiro e o que faz. E, infelizmente, eles ouvem muito, e isso vem passando de geração para geração, não o entendimento do que é o tributo e que isso deve ser feito, né? Deve ser pago. Mas sim a reclamação do pai e da mãe de estar pagando aquele tributo. Então, para ele é como se ele estivesse pagando algo que é indevido. E não, ele usufrui disso diariamente. Então, eu vejo que a falta de conhecimento é o grande entrave hoje para a população, para as crianças na escola e até os adultos entenderem o porquê disso e como que vai ser feito. Apesar de todos nós pagarmos impostos diariamente, boa parte da população desconhece como essa tributação funciona. Você acabou de dizer isso para a gente. Então, o que você considera que é essencial para que o cidadão médio compreenda sobre o sistema tributário? Bom, primeiro o conhecimento. É uma busca. Eu acredito que tem muita gente que não tem isso e já não está mais em sala de aula. Mas a partir do momento que ele se conscientiza que isso faz parte da vida dele diariamente, indo no supermercado e pagando imposto, indo no posto de gasolina, ele conseguir se planejar para pagar o IPTU, a taxa de lixo todo ano e não se perder nesse processo e se endividar, porque acredito que todo mundo já ouviu alguém dizendo que os primeiros meses são os meses que a pessoa se endivida com tudo que tem para pagar, a escola e tudo. Eu vejo que é a busca desse conhecimento. Como que eu posso buscar isso para trazer para a minha vida? Eu posso buscar através hoje na internet, com vídeos curtos, ouvindo o que é o ISS, o que é o IPTU, onde que eles são utilizados, né? É um momento.
Livros, é óbvio, né? Muito interessante quando você se conscientiza desse lado financeiro, que vai extrapolar muito a questão só dos tributos, mas também de como administrar minha vida financeira, planejar essa vida financeira. E até mesmo buscando insights hoje. Você vai no site do Sebrae, ele tem muita informação, na Receita Federal você tem muita informação. E trazendo para a atualidade para os nossos jovens, né? Hoje com o que eles têm de IA na mão, um bate-papo hoje com o ChatGPT, ele aprende. Ele já ensina bastante, muito, né? Muito. Você concorda com isso, Ingrid? Concordo, e eu acho que tem várias fontes muito confiáveis para a gente buscar isso, especialmente no site do Senado. O Senado ele tem vários mini cursos sobre planos plurianuais, LOA, que é basicamente como o nosso orçamento ele é feito para que ele seja gasto, porque é importante que fique para a população, claro, que não é basicamente os governantes decidindo que eles vão gastar naquele ano e o que for votado naquele dia. Não. Existe um plano plurianual, é feito um plano de orçamento para os 4 anos. Esse plano tem que ser seguido, tem consequências se ele não for seguido. E todos esses cursos de qualidade estão disponíveis no site do Senado. Então, além da questão que ele sugeriu do IA, o IA também pode ser uma fonte, mas ele não é uma fonte 100% confiável ainda, as últimas versões. A gente pode também usar isso como maneira de estudo e bebendo de fontes diretas como o site do Senado, né, que é basicamente a fonte da nossa burocracia. Lá tem todas as informações possíveis. E só complementando o que a Ingrid falou, a gente está justamente em fase de analisar o orçamento aqui na Câmara Municipal, né? A LDO foi entregue recentemente aqui na Câmara, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai preparar a elaboração do orçamento no final do ano para 2026. Então, o site da Câmara também é uma fonte bastante confiável, então também dá para entrar para entender um pouquinho mais sobre como é elaborado o orçamento aqui de Curitiba. Continuando com a Ingrid, um problema que é bem comum, que a gente sempre está discutindo até fora dos podcasts, claro, né, é a falta de transparência sobre a aplicação dos impostos, principalmente nos serviços públicos, né? Como que você acredita que essa falta de transparência alimenta a desconfiança na política e na execução dos próprios serviços públicos na cidade? Bom, é que a transparência ela é pré-requisito para a confiança. Então, para a gente sair um pouco do ponto de opinião, para a gente falar um pouco mais do que os estudos têm dito sobre isso, né? Por exemplo, em alguns países em que os tributos estão muito bem descritos nas embalagens, nas embalagens dos bens que a gente compra no dia a dia. Isso, quando o governante apoia esse tipo de política, ele aumenta em cerca de 3 ou 4 pontos percentuais na confiança do governo naquele ano. Tem algumas outras coisas relacionadas a dados abertos, por exemplo. Tem um estudo de 2011 que, enfim, foi um estudo municipal pelo Brasil, e foram feitas algumas auditorias aleatórias para alguns municípios. E esses estudos, eles mostram que prefeituras que elas têm dados abertos, elas descrevem o gasto público com mais transparência, isso diminui 7% a reeleição de políticos corruptos ou alguém que esteja num processo de investigação. E também diminui 11% a compra de votos. Então, ou seja, o Brasil, em termos de dados abertos, acho que o último dado da OCDE está que ele, no índice de 0 a 1, ele está em 0,63. Isso é um índice interessante comparado com os outros países latino-americanos, mas se a gente comparar com as 10 maiores economias do mundo, a gente ainda tem aí muito que melhorar. E o que a gente tem que melhorar é que a nossa estrutura tributária, eu digo que a gente paga imposto no escuro no Brasil, por um motivo, porque a maior parte desses impostos, eles são o que a gente chama de imposto por dentro, que é imposto que incide sobre consumo. E pela nossa estrutura tributária atual, ela trabalhar com efeito cascata, então, ou seja, você compra um bem final.
Esse bem que você comprou, ele passou por várias etapas de produção. Em cada etapa tem um imposto. Tem o ICMS. Então, o ICMS ele é cobrado do início ao fim, imposto Várias sobre vezes. imposto, a gente chama isso de efeito cascata. Então, ou seja, qual é a pergunta, qual é a falta de transparência que tá contida nesse nosso sistema atual e por isso ele precisa ser reformado? É porque, qual é a taxa efetiva de imposto que a gente paga? Honestamente, se Não eu dá vou pra pegar saber, todos né? os bens que eu tenho, eu não sei. Então, esse é o ponto. Se a gente paga imposto no escuro, é muito difícil de que a população, primeiro, consiga ter confiança no governante, independente de educação financeira ou de educação fiscal, de tributária. Ele não consegue ver porque o nosso sistema é complexo. Eu sou economista. No ICMS, a gente tem 4 mil regimes especiais. Tem 5.500 ISS no Brasil. Tem 27 taxas de ICMS. Então, qual que é o ponto? A gente também precisa trazer a responsabilidade para a complexidade do nosso sistema atual e trazer luz para a importância da votação, né, dos projetos de lei complementar que estão acontecendo na Câmara para a nova reforma tributária. Enfim. Então, tudo isso deixa claro que a transparência é um pré-requisito para que tenha confiança. E a gente precisa, digamos, exercer pressão, exercer o nosso poder de veto como população para um sistema tributário mais transparente e que os dados sejam mais abertos. Agora eu vou soltar uma pergunta para vocês aqui, que acho que os três podem contribuir com ela, né, com respostas para essa pergunta. Qual que é o impacto de uma população mal informada sobre os tributos, né, nas decisões políticas relacionadas à reforma tributária e também à priorização das políticas públicas? Começando pelo Rodrigo. Eu vejo que, primeiro, essa falta de conhecimento não faz a população participar disso. Ela não, assim como ela não sabe onde é colocado o tributo, ela também não sabe o direito que ela tem de exercer a cobrança disso que ela pagou. Então, eu vejo dessa forma já de início. Mas o que foi dito aqui é de fato o que acontece, né? Quando a população não paga isso no escuro, ela não consegue nem negociar ou tentar minimizar isso para que ela aceite esse limite de imposto a ser pago e também consiga planejar isso dentro da vida dela. Então, eu vejo como um pontapé inicial a ideia de que o conhecimento é o alicerce para que a gente possa começar a mudar esse caminhar dos tributos aí na população. Emiliano. Eu acho que é bem isso mesmo que a Ingrid e o Rodrigo já falaram, né? Além do conhecimento, que o Rodrigo destaca muito bem, e a transparência, que a Ingrid falou algumas vezes, a gente tem que trazer a população, tentar fazer com que ele entenda a importância disso, né? Então, o Estado só existe como prestador, como base para nós termos as nossas vidas, para desenvolvermos as nossas atividades, se ele for remunerado por isso, né? Aliás, esse é um princípio, parece simples, né? Nós também, nós trabalhamos, recebemos nossas remunerações, aplicamos em saúde, em educação, nas nossas necessidades. O Estado faz isso também, né? Então, para manter essa estrutura, a organização, ele precisa do dinheiro. Mas falta transparência por parte do Estado, falta conhecimento por parte da população. E toda essa reforma tributária, que o nosso sistema realmente é muito complexo, você entender que você tem tributação em 3 níveis, né? Federal, estadual, Distrito Federal, né? É uma exceção, uma diferença, e dentro do município. Para que serve cada uma dessas situações, né? Então, eu pago ISS porque eu presto um serviço, mas eu também pago imposto de renda sobre esse serviço, né? Então, eu cobrei os meus honorários como advogada, eu paguei o ISS para o município de Curitiba, onde eu presto serviços. Ao mesmo tempo, eu também pago o imposto de renda, porque é uma renda que eu estou oferindo para essa finalidade. E o que eu recebo em troca?
Até em termos municipais, eu acho que é um pouquinho mais simples. A Ingrid também já destacou isso. Primeiro porque a gente mora na cidade, a gente não mora na União, a gente não mora no estado, a gente mora no município, né? Onde nós exercemos a nossa atividade, estudamos, temos lazer, etc. E ali eu sei o que está acontecendo, onde a prefeitura está colocando a escola. Que é o ente mais próximo, né? É a prefeitura. E eu consigo cobrar isso também mais facilmente. Sim. Da União, meu dinheiro, o imposto de renda. Oi? Né? Cadê você? Para onde você foi? Né? Para pagar o deputado, o senador, o presidente, os juízes federais, né? Porque o Poder Judiciário Estadual também é do Estado, né? Uhum. Então, você fica um pouco confuso nessa situação. É um pouco mais distante, né? É mais distante. E é um sistema complexo, é um sistema que tem muito tributo. A Ingrid destacou o efeito cascata. A gente tem vários tributos que incidem sobre a mesma situação. Então, por exemplo, tem outras contribuições que só o governo federal pode cobrar. Hoje em dia, PIS, COFINS, incide sobre o teu faturamento. Além disso, você paga imposto de renda, além disso, você paga uma outra contribuição sobre o seu lucro, né? E ICMS, se você produz, ISS, se você presta serviços. É uma infinidade. Fica confuso esse tanto de letrinha. Isso né? afasta a população também, dificulta. Eu acredito que ela está a par, está fora, né, da discussão da reforma tributária, porque ela não conhece nem o que ela tem. E a reforma, apesar de estar prometendo uma maior transparência, uma maior simplicidade, provavelmente sim, uma simplicidade, mas ela ainda assim é difícil, não é simples para ser entendida. Ingrid. Eu concordo com o que a Emiliana falou, especialmente no que ela disse sobre o quão invisíveis são os impostos pelo nosso modelo de regime tributário. Então, enfim, na economia comportamental, a gente tenta misturar psicologia com economia e tenta entender quais são os vieses de comportamento das pessoas. E aí, quando algum tipo de custo é invisível, é o caso de um imposto, as pessoas tendem a superestimar o que elas estão pagando e subestimar os ganhos. Então, trazendo isso em frases, é como se eu dissesse, eu pago, tudo é caro por conta do imposto. Superestimo o que eu estou pagando. E a contrapartida, que seria os bens, eu falo, o governo não faz nada. É como se eu dissesse isso, porque eu invisibilizo aquele custo. Então, é por isso que é importante essa questão da transparência. E tem uma outra questão. Você perguntou qual é o papel da população mal informada. E aqui, eu acho que, como economista, a primeira coisa que me veio em mente foi o curto prazo. O papel da população mal informada é continuar apoiando políticas de curto prazo que mantêm o nosso sistema ineficiente. Nem toda política de curto prazo, nem toda política que parece boa neste ano, ela é boa para daqui a 10 anos. Eu vou colocar um exemplo. Enfim, na economia comportamental, inclusive, a gente tem uma coisa que é o viés do presente, que é a gente superestima tudo que a gente ganha com aquele fato, com aquele acontecimento que está acontecendo ali no presente, e a gente ignora os custos que aquilo tem para o futuro. Exemplo, a política que aconteceu sobre os combustíveis em 2022, que, enfim, a gente estava passando por um período de choque externo com relação aos preços do petróleo, então a gasolina ficou mais cara, e toda a população pressionando, porque estava, de fato, o preço estava muito alto, e existiam diversas maneiras de fazer essa política, e não foi escolhido que mexessem na margem do lucro ou nas políticas de preço da Petrobras, escolheram por reduzir o ICMS direto na bomba, para a gente voltar para o assunto do imposto. Então, ok. Aqui só que o ICMS só direto na bomba, né? Exato. Então, qual que é o ponto? O ICMS é a principal renda, como a Emiliana falou, dos estados para a saúde, educação, transporte. Segurança. Então, qual é o ponto? No curto prazo, vamos voltar para o viés de curto prazo. A população mal informada olha para aquilo e fala, perfeito. Vou pagar menos o litro, né? Vai ser reduzida de preço direto na bomba e é uma redução muito rápida, que acontece da noite para o dia. Os estados, obviamente, protestaram no sentido de que isso... Como que eu digo para você que você vai ficar sem sua principal renda, como se fosse teu salário, de um dia para a noite com uma canetada?
Então, ok, a população mal informada apoia esse tipo de política por um motivo, parece ser boa para curto prazo. E, sim, pagar menos é melhor do que pagar mais. A grande questão é que isso gerou um déficit de 36 bilhões para os estados. E os estados até hoje passam por rearranjos financeiros e renegociações de dívida com a federação para conseguir arcar com gastos que, enfim, não pararam de acontecer, com transporte e saúde, especialmente. E estados que também já tinham dívidas anteriores com a União, né? Porque a gente sabe que tem estados que estavam com uma crise financeira já, assim, sendo organizada. Por exemplo de Minas Gerais, porque eu acompanho bastante, porque eu sou de lá, né? Então eu sei mais ou menos qual que é a realidade do estado. E o Rio Grande do Sul também, que já vinha com uma crise financeira mais anteriormente também, né? E a população é mais rápido porque é próximo, mas a médio e longo prazo ele não vê o prejuízo que ele está assinando para ele mesmo. Porque é esse dinheiro que vai entrar na saúde do postinho do bairro dele, que vai estar sendo inserido dentro da cidade. E daí ele deixa a federação com o valor total que ela tinha, mas tira do próximo. Exato. E fazendo uma análise bem neutra, independente de qual foi o governo que fez isso, a gente tem que falar do presente e do longo prazo, né? Curto prazo e longo. Então, qual foi o efeito benéfico dessa política? Bom, um efeito focal, direcionado e temporário. Qual é o efeito de longo prazo dessa política? Bom, a gente tem estado que está passando por isso até hoje. Tem estado que está negociando dívida até hoje, ou seja, a gente está em 2025. Aí, nesse aspecto, a gente precisa olhar para a tributação de uma forma um pouco mais realista, sem com que a gente simplesmente escolha não gostar de política. Eu não gosto de me envolver nesse assunto. Mas esse assunto define a realidade de diversas pessoas todos os dias. E eu acho que um outro papel para a gente trazer aqui, que é o da população mal informada, é que a gente às vezes se esquece de que, por mais que a população esteja mal informada, os grupos privados que realizam muita pressão sobre o governo, eles estão muito bem informados. E eles sabem todas as regras do jogo. Então, eles sabem o quanto eles ganham com cada exceção tributária. Eles exercem pressão sobre esses governantes para que eles aprovem leis que também o beneficiem. Então, qual é o ponto? É que toda a nossa vida é política. Tudo gira em torno da política, né? Da política, porque quer queira, quer não. Então, se a população tem esse poder de veto e ela abre mão, por quê? Porque ela não vai atrás, ela não busca mais informações sobre isso, a gente vai ter um pequeno grupo exercendo pressão sobre os nossos governantes e vários interesses coletivos sendo colocados para depois, porque a gente não exerce essa pressão, essa comoção, e mostra essa demanda para os nossos representantes. Então, acho que esses são os dois pontos que uma população mal informada pode impactar nas políticas. Vamos lá, a gente deu uma boa contextualizada já sobre o sistema tributário atual, né, os impactos sociais dele, como é essa situação da população e como está a situação da população diante desse assunto. Agora eu quero discutir com os nossos convidados como melhorar esse cenário para os próximos anos. A gente estava falando aqui das decisões a curto prazo, então quem sabe decisões a longo prazo podem, né, melhorar toda essa situação. Então eu quero começar novamente aqui puxando para a Ingrid e perguntar para ela o seguinte: o Brasil tem uma das estruturas tributárias mais regressivas do mundo, com grande peso sobre o consumo. A própria Emiliana também já trouxe isso para nós aqui, né? Como que essa característica, ela afeta a desigualdade social e o desenvolvimento econômico do nosso país? Bom, então vamos lá. Por que a nossa estrutura ela é considerada regressiva? Porque no Brasil a gente cobra imposto especialmente de duas maneiras. Uma direta, que é a forma direta é sobre a renda e patrimônio, ou seja, imposto de renda, IPTU, IPVA, que é sobre o teu patrimônio, e de maneira indireta, que é por meio de consumo, ou seja, tudo que circula incide ICMS. IPI, que é sobre imposto de produtos industrializados, ISS, ou seja, imposto sobre consumo. Qual é o problema
disso é que a maior parte da nossa arrecadação, ela vem da origem dos impostos indiretos, ou seja, ela tributa consumo. A gente em economia diz que, explicando de uma maneira simples, é como se o imposto ele fosse, entre aspas, cego. Ele é cego à sua renda. Então, se você ganha 2 salários mínimos, ou se você ganha 20 salários mínimos, você vai pagar a mesma proporção de imposto sobre a cesta básica, sobre a energia elétrica. É assim que é cobrado imposto no Brasil. E por isso a gente diz que essa estrutura ela é muito regressiva, ou seja, ela favorece a desigualdade social. E para além Ela é agressiva para quem ganha menos, né? Exato. Sim, ela afeta no bolso da mesma forma, né? Quer dizer, bem diferente, né? A pessoa com 20 salários mínimos tem uma realidade econômica completamente diferente da de 2, né? E ela vai pagar a mesma tributação sobre o arroz, sobre o feijão, né? Sobre a carne. Isso que a Emiliana falou é bem interessante. O perfil consumidor de cada classe. Por exemplo, para classes mais baixas, a gente tem como a alimentação é responsável pela variação do poder de compra de 90% da variação de poder de compra dessa população. Então, um dado, acho que depois de 2021, acho que é do IPEA, sobre isso. E o que é mais importante para pessoas de classes mais altas? Gastos com variação de preço de passagens aéreas, transporte, rematrículas, né, ajustes de matrículas de cursos. Então, ou seja, a gente tem a proporção de renda ela gasta de maneiras diferentes. E quando a gente está dizendo que os bens básicos, como alimentação, energia elétrica, ele é cobrado da mesma forma para esses 2 grupos, a gente está dizendo o seguinte, olha, você que gasta boa parte do que você ganha com comida, eu estou onerando a cesta básica da mesma maneira com que eu onero alguém que ganha 30 salários mínimos. Então, ou seja, isso favorece uma estrutura desigual. E, para além disso, a gente tem uma dupla penalização. Porque se a gente for olhar a inflação ao longo dos anos, a inflação é aumento generalizado contínuo de preço. A gente mensura ela através do índice cheio, que é o IPCA. A gente chama ela de inflação, oficial do Brasil, né? Então, qual que é o ponto? Por que eu estou falando de IPCA? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o dado do ano passado, o IPCA cresceu, os preços na média cresceram 5,5% ao ano. Ok. Só que os alimentos, eles crescem no ritmo mais elevado do que o índice que a gente vê lá. Do que o índice oficial, Exato. né? Porque o índice oficial, ele considera uma cesta com diversos bens, inclusive a alimentação. Mas a alimentação, só esse grupo, cresceu 7,7%. E isso não foi só ano passado. Ao longo das 2 décadas... Vem aumentando bastante. O alimento, ele vem aumentando numa velocidade, em termos de preço, maior do que o índice médio. Qual é o problema disso? Quando o seu salário vai ser reajustado, ele vai ser reajustado pelo índice médio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, trocando por miúdos? Eu estou te dizendo que a população brasileira ela tem perdido mais poder de compra para se alimentar do que qualquer outro tipo de grupo. Então, o que eu estou querendo te dizer? A tributação, ela, do jeito em que ela se encontra, ela é regressiva, ou seja, ela pune mais proporcionalmente pessoas mais pobres. E o que sobrou, que a tributação ainda não pegou, você ainda vai ser corroído duplamente pela inflação. Então, qual que é o ponto? Você perguntou qual é o efeito disso para a desigualdade, e eu te digo, dupla penalização. Isso é para a desigualdade social. Você também perguntou sobre a produtividade. Então, só para fechar sobre a produtividade, primeira coisa, como a própria Emiliana disse sobre a complexidade da nossa estrutura tributária, tem um estudo, acho que é da OCDE, que ele mostra que se você tem uma empresa de médio porte no Brasil, você leva em torno de 1.500 horas ao ano para calcular e pagar os seus impostos, junto com a tua equipe de contadores. Então, ou seja, a gente está falando de uma ineficiência com burocracia. É perda de tempo com burocracia. Tá? Só para calcular, né? Isso, e só para um investidor de médio porte. Não estou falando de uma empresa muito grande. Um segundo ponto é que a gente tem uma estrutura muito complicada, como a gente já disse, são 27 alíquotas de ICMS, 5.500 de ISS. Então, qual que é o ponto? Isso cria um mapa de alíquotas. Isso faz com que as fábricas brasileiras elas se localizem onde o imposto é menor. Sim. Ou seja, a motivação delas, que deveria ser a produtividade, que é, eu vou
localizar a minha fábrica num local onde a logística seja mais eficiente. Ou eu vou localizar a minha fábrica num local onde a mão de obra seja mais qualificada. Isso fica antagônico. Fica em segundo plano, exato, né? O protagonista é a diferença de imposto de cada estado. Sim. Ou seja, com isso a gente torna a nossa produção mais ineficiente. Porque você pode estar localizando a tua fábrica numa estrutura logística completamente irracional. Então, qual que é o ponto? A gente, então, como população, acaba sofrendo esses problemas de ineficiência por conta da própria forma com que as regras são feitas. E, por fim, esse efeito cascata, que é a cobrança de imposto sobre imposto. E, por exemplo, tem um estudo, acho que é de 2023, do IPEA também, que ele mostra que, por exemplo, um bem que ele poderia custar R$100 para ir para exportação, ele, no fim, acaba custando R$107 com o resíduo dos tributos, pelo que é cobrado ao longo da cadeia. A gente chama isso de custo Brasil, ou seja, o que toda essa discussão que eu trouxe aqui pode ser resumida? Qual que é o resultado disso? O resultado disso é menos investimento, mais ineficiência e preços menos competitivos, tanto dentro do Brasil quanto fora. Rodrigo, quer complementar? Eu acho interessante você trazer isso para a pessoa, né? Tanto que a nossa conversa aqui vai criando um momento onde você percebe o porquê que é tão difícil as pessoas entenderem. Você vai desmembrando e você diz assim, como é que a gente vai trazer isso para uma sala de aula? E é assustador quando você começa a pensar, a Ingrid trouxe de empresas, mas já tem estudo. Se você fizer os cálculos por estudo, você vai ver que uma pessoa física hoje, com os impostos que ela paga, ela trabalha no mínimo os 4 primeiros meses, há 5 primeiros meses para pagar os seus impostos. 150 dias, né? Uma média, né, É Rodrigo? louco isso. Mas o que me assustou mesmo foi do final do ano passado para esse ano. Quando eu estava numa fila de supermercado e a pessoa na minha frente dividiu a compra de supermercado dela em 4 vezes. 4 vezes no mês. Isso quer dizer que nesse mês eu vou pagar 1/4 da minha compra. Mas mês que vem, que eu vou ter que comprar novamente, eu vou ter porque que parcelar, é alimento. eu vou ter que parcelar novamente. Eu estou pagando um mês que eu já que eu comi e que já foi embora. Imagine quando chegar no meio do ano, quantas compras ele ainda está pagando. E é isso que a Ingrid trouxe aqui do valor, do poder de compra, que é o poder de compra. Hoje ele não tem mais poder de compra nem para fazer a compra de supermercado. Um pouquinho que essa reforma tributária está tentando mexer, deslocar a tributação, que é muito sobre... Não vai mudar do consumo, né? Infelizmente, isso... Eles não... Tanto que eles mexeram exclusivamente nos impostos sobre consumo, na tributação de consumo. O imposto de renda está fora, agora também tem outro projeto para isentar... os salários, né? A remuneração até 5 mil reais, 5 mil, criar um imposto para quem recebe valores acima de 50 mil, mas independente, a reforma tributária mexeu exclusivamente na tributação do consumo. Ela não alterou nenhum outro previsão de tributação. A gente tem, além disso, a gente tem sobre, por exemplo, folha de salários, né? Então, as empresas que empregam pagam 20% da remuneração dos seus funcionários para o Estado, a União Federal, prestar seus serviços ou manter a sua estrutura, né? O que ela paga por funcionário é quase cada 2 funcionários são 3 que ela está pagando quase. É uma coisa, né? Sem contar FGTS, outros penduricalhos ali do Sistema S e tudo mais. O que é ruim, porque isso influencia muito a questão de burlar um pouquinho o sistema também, da informalidade. Às vezes você contrata uma pessoa, você não assina a carteira dela, né? Tudo isso é ruim para o sistema. É outra questão que também está sendo discutida. E a pessoa mesmo... Isso sabe o que isso está agravando? Agravando o nosso sistema previdenciário. Né? Se já não era autossustentável, vai ficar menos ainda. Mas essa é uma discussão, acho que talvez para um outro podcast. Para o ano que vem, vamos colocar na lista aí, para o ano que vem. Então, eu ia dizer que a pessoa mesmo hoje pede para não ser registrada para poder ganhar um pouco mais. E sai mais barato para a empresa não registrar ela, só que ela não, como a Ingrid
trouxe aqui, ela vê o imediato, ela não vê a médio e longo prazo, o prejuízo que ela está trazendo para ela mesma. Ela mesma está trazendo, né? Exatamente. Mas a ideia um pouquinho dessa discussão da reforma é deslocar da indústria, tá? É tornar a nossa reforma, ela foi feita pensando na indústria. Então, como é que a nossa indústria vai ser competitiva? Porque hoje ela o custo dela é muito alto. Então, o produto para o brasileiro, chega muito caro em razão do alto custo tributário, da complexidade, né? A Ingrid até falou de uma empresa de médio porte, né? Que é a base, né, da nossa economia. A gente não está falando só as grandes indústrias, né? Na área de automóveis, etc., linha branca, que são enormes. Mas quem põe produto na nossa casa todos os dias é a indústria média, né? As empresas de médio porte, e daí também do simples, né? As empresas menores. Mas o custo é tão alto que daí a ideia foi essa: vamos transferir. Para onde eles estão transferindo? Para serviços. Se você for para alguns países fora do Brasil, um pouco fora da América Latina, Estados Unidos, nos países europeus, a tributação sobre os serviços o serviço é alto, né? O custo do serviço é alto, é mais alto do que o produto. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil era equivalente, ou às vezes o produto até era muito caro. Então, eles estão tentando fazer isso. Se vai ou não, porque a população, em geral, não consome serviço. Ela usa o médico da prefeitura, né, do seu município, a escola pública municipal e depois estadual. Às vezes não, para faculdade não vai fazer, ou se vai, procura uma bolsa, ou procura um plano de governo para fazer o financiamento, mas o produto ela não tem como deixar de consumir, né? Então, combustível, o carro, o transporte, seja por transporte público ou não, tem um custo tributário no combustível, etc. Então, a ideia vamos ver se vai funcionar, né? Muitas dúvidas ainda, mas é fazer isso, é transformar o produto um pouco mais barato e o serviço mais caro. Isso vai, talvez, trazer um pouquinho mais de justiça, pensando que quem consome serviços, paga por serviços caros, são as pessoas que têm mais condições financeiras. Essa alta carga de impostos hoje, aí vamos falar então sobre os produtos que a gente consome, né? Se reduzir, ela pode influenciar no aumento da competitividade do mercado? A ideia é esta, né? Tornar o Brasil mais competitivo, crescer, fazer a economia crescer, melhorar essa competitividade, mas ainda é uma situação que a gente tem que ver como é que vai funcionar mesmo, né? Então, a gente está reduzindo, o governo federal vai ficar com uma contribuição, que é a CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria o PIS e a COFINS hoje. Os estados e municípios vão dividir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e que é a junção do ICMS com o ISS e também um pouquinho do IPI. O IPI é um imposto que ficou ali se dividindo, porque mais para frente vai ser criado um imposto seletivo, que é a ideia que eles chamam, estão falando, imposto do pecado, que seria uma tributação sobre produtos que podem causar algum prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Que é desestimular mesmo o consumo, né? Isso. Rodrigo, falando um pouquinho sobre essa questão de educação financeira ainda, né? A gente queria saber sobre as finanças pessoais dos adultos. Como que a gente pode incluir o ensino sobre os tributos para esse cidadão que não recebeu educação financeira, desconhece muito o imposto que paga, até mesmo não quer falar sobre esse assunto, né? Acha que aquilo dali não é assunto que vai agregar ou que ele realmente se identifique, né? Como que a gente consegue estimular isso para que ele possa entender melhor o papel do Estado enquanto aquela pessoa, enquanto um arrecadador e a pessoa que vai executar um serviço que ele precisa? Eu posso dizer assim que o que nós estamos fazendo aqui já é um incentivo a ele buscar isso, né? O que a Câmara está colocando na rede é um incentivo para que ele busque, para que ele entenda, para que ele veja o quanto isso é do cotidiano dele, por mais que ele não acredite, né? É o que
foi colocado aqui sobre eu não quero falar de política, mas a política é diária na nossa vida, o imposto é diário na nossa vida, né? Então, é uma geração que foi criada onde, vou trazer uma analogia aqui, onde o dinheiro é sujo, né? Porque você é criança, você pega uma moedinha, o pai e a mãe olham para você e diz, vá lavar a mão que você pegou no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Mas se ele pegar um brinquedo que estava no chão do lado, ninguém disse que o brinquedo estava sujo. Então, ele aprendeu que talvez seja mais fácil eu não querer esse conhecimento. Eu não sei como funciona e eu vou vivendo dessa forma. Mas eu acredito muito que essas conversas, essas entrevistas, a mídia colocando de forma mais clara o que foi colocado aqui, de quanto de imposto é incidido no que é feito. E também dentro da escola, porque tem uma geração que a gente não alcança, mas pensando a médio e longo prazo, não só agora, trazendo para essa geração o quanto é importante ela planejar a sua vida financeira, e isso entra tanto o consumo consciente sobre o que eu quero, e também entra os tributos, e mostrar para ela que isso é importante. Você atinge o pai e a mãe. Já fiz trabalhos na questão de itinerários hoje, que o ensino médio trabalha. Eu trabalho com itinerário de educação financeira. Eu fiz um trabalho sobre o custo de uma família e os familiares se envolveram nisso. Então, teve uma aluna que trouxe até o que aconteceu em casa, que a mãe não tinha ideia do quanto eles gastavam no supermercado. Ela achou que era muito menos do que aquilo. Então, eles foram no supermercado, começaram a fazer o controle, porque eles tinham que trazer para mim no final do mês a ideia. E a mãe olhou no final do trabalho e disse, nossa, eu não tinha noção de que a gente gastava isso. Então, de fato, tornar isso palpável. Deixar esse invisível que não acontece e tornar isso palpável. Aqui tem tributo, aqui tem custo, aqui tem algo que você paga. E isso vai trazendo a curiosidade de como que eu posso entender melhor para me planejar em cima disso. Isso aí. Então, a gente precisa encerrar o nosso programa agora. E eu quero relembrar que a gente te explicou um pouco sobre os tributos da cidade e o papel das pessoas e das entidades nessa discussão. A partir disso, agora os nossos convidados têm um espaço para deixar um recado para você que está nos assistindo ou até mesmo para os vereadores que integram a Comissão de Economia, que é a comissão a qual esse programa se inspira. Eu vou começar agora com a Ingrid. Bom, eu acho que uma coisa que precisa a população participar mais ativamente com relação à reforma, que é o ponto prático que a gente pode ter de mudança para o regime tributário, ficar de olho nos projetos de lei complementar que estão sendo votados, estão para votação e comentários no portal E-Cidadania. Então, esses projetos de lei complementar, que é o 68/24 e o 233/24, é importante que a gente defenda uma alíquota padrão e realmente uniforme e com pouquíssimas exceções. Porque quanto mais exceções, mais regimes especiais passarem nessas votações, mais complexa a nossa reforma tributária vai ser. Ou seja, a gente não vai resolver nem esse problema. O problema de regressividade, como a Emiliana falou, não vai ser resolvido com essa reforma já. Então, se a gente não resolver nem a complexidade. E a gente também tem que pensar que quanto mais isenções e mais exceções a essa regra uniforme, isso pode vir a, enfim, ter consequências como recalibrar a nossa alíquota que foi pensada para a gente, que foi 26,5, como um teto guia. Então, quanto mais isenção para um ou outro, maior fica a alíquota para todos. Então, a chance dessa alíquota teto ela ser alterada para cima, caso a gente aprove muitas isenções, muitas exceções, e complexifique o nosso sistema de novo, é grande. Então, por esse motivo, o conselho que eu dou é defender dados abertos, maior transparência e ficar de olho na votação
fazer pressão em redes sociais para que o nosso novo regime tributário seja cada vez mais simples e mais igualitário, uniforme, padrão para todos os pessoas. Né? Com justiça tributária. Exatamente. Vamos lá, Emiliana. Eu acho que essas dicas da Ingrid são excelentes, né? É muito importante essa participação popular. Pensando um pouco aqui em Curitiba, né? No nosso município, eu acho que também essa participação é a dica que a população participe mais das audiências públicas para debater orçamento, para debater onde você vai gastar, qual é o caminho que você quer para a tua cidade, né? Onde você quer que ela chegue, quais são os projetos principais, o que está faltando, e nessas audiências você tem essa voz. Eu sei que é difícil para a população comum fazer isso, mas às vezes ela pressiona um líder da região, do bairro, né, da comunidade. Isso vai chegar no vereador, né? Então, para ele estar mais presente ali com as pessoas que ele representa. Eu sei que o nosso sistema eleitoral, ele dificulta isso um pouco, porque eu posso pegar voto desde lá da Barreirinha, do Xaxim, sem ter um vínculo nem com um nem com outro local, mas independente, eu acho que às vezes a pressão um pouquinho dos nossos líderes, você pensar no teu bairro, na tua região onde você mora, né? E escolher alguém ali que tenha essa facilidade, conheça melhor, e então para fazer isso. E do lado também um pouquinho, acho que ajuda também a melhorar a transparência, os vereadores, o prefeito, toda a estrutura administrativa, né, pública, ela divulgar melhor onde eu posso participar, de que forma eu posso participar, como que está sendo o gasto disso, quanto custa, né, as escolas, quanto custa aquela escola do meu bairro, onde eu vou matricular meu filho, por que eu não consigo ter a vaga, né, da creche, porque o dinheiro é curto, né, eu tenho espaço. Então, acho que divulgar melhor essas informações e permitir e ampliar que a população conheça os seus direitos para que ela participe melhor disso também. Rodrigo, qual que é a sua mensagem? Bom, primeiro, eu diria que a população precisaria entender a importância que ela tem não só na hora do voto, mas na hora de... Eu não vou colocar cobrar, mas vamos colocar assim, na hora dela participar dos momentos, como foi colocado aqui, de intenção do que vai ser feito. Então, assim, eu coloquei o vereador do meu bairro, mas muita gente coloca o vereador do bairro e só lembra do vereador para votar novamente. Então, assim, o que você está fazendo? O que você está trazendo para mim? Qual a ideia que você tem? Então, nós estamos falando de imposto oficialmente aqui, né? Então, eu acredito que a ideia seja essa. Você já sabe hoje que estão sendo votadas várias pautas tributárias. Você sabe que isso dói muito no seu bolso. O que você vai fazer para isso? Quem você vai procurar? Como que você vai se conscientizar disso? E, principalmente, você olhar a médio e longo prazo. Você não está cobrando só para você. O seu filho, o seu neto, todo mundo sofre quando você não faz a sua parte. Então, eu acredito que quando você olha e vê a política dessa maneira e vê os tributos sendo colocados dessa forma, você tem um incentivo maior para buscar. Não é algo longe, é algo que está na sua porta. É a rua que passa na sua frente, é o ônibus que você pega, é a escola que o seu filho estuda. E isso é muito importante para você deixar para outras pessoas decidirem. Isso aí, muito obrigada, gente. Agora eu preciso encerrar. Esse foi o primeiro episódio da temporada 2 do programa Cabe no Bolso, que é inspirado na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Gostou do tema? Então já pula para o próximo vídeo. A gente vai continuar falando sobre o impacto dos impostos no seu dia a dia. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da Câmara no nosso site, nas nossas redes sociais e também aqui no CMC Podcasts. Até o próximo episódio.